O grande pulo do gato da educação com limites com afeto é que a gente vai se calçar nesse ciclo de ação e consequência, a gente vai permitir que essa criança vivencie os seus ciclos de ação e consequência com apoio, se necessário, sempre que possível, para que ela vá formando a sua biblioteca de recursos para a tomada de decisão, tá? Assim que a gente educa. Com obediência, a gente tá, com perdão na palavra, vomitando um monte de regras para essa criança que para ela não vão fazer sentido e que em muitos momentos elas vão precisar testar daí. E aí é isso que vai acontecer lá na adolescência. Lá na adolescência, quando essa criança não tem mais tanto medo, ou quando ela já confia na sua habilidade de fazer bem escondido e não ser pega, ela vai testar essas coisas que ela aprendeu, que ela engoliu com farinha, né? Que ela aprendeu não, que ela repetiu durante a infância, que ela obedeceu. Porque não está recheado de significado, não tem uma vivência que dê sustentação para essa aprendizagem. Não é uma aprendizagem genuína, é uma repetição, é um copia e cola, copia e cola, copia e cola. E aí chega na adolescência e eles olham, ué, mas o que é isso que eu tô tanto copiando e colando? Vamos ver se é assim mesmo, né? Então, às vezes isso acontece muito antes, né? Já, em coisas menores. Mas na adolescência é esse boom da gente testar tudo isso que a gente recebeu e precisou repetir, precisou obedecer, precisou fazer segundo o script durante toda a nossa infância, porque a gente tinha medo. Porque a gente queria ser recompensado e não ser punido por aqueles que nos cuidavam e nos cuidam, tá? Então, olha aí o risco, olha aí o que a gente está assinando embaixo, essa promissória que a gente está assinando embaixo para a adolescência, quando a gente opta por educar através da obediência, quando a gente opta por educar através de punição e recompensa. Essa conta vem. E essa conta vem acachapante na adolescência, mas ela vem vindo na infância. Comecem a perceber, assim, em momentos que a gente perde mais a mão nisso, que a gente usa com mais intensidade essas questões da punição e da recompensa, notem como na mesma hora começa a aumentar mentirinhas, a gente começa a pegar a criança fazendo coisas escondidas, pode ser as coisas mais bobinhas, comendo chocolate embaixo da mesa, sabe? Aquela coisa bem bobinha, escovou o dente, escovei, e a gente sabe que não escovou. Isso são sinais, são diquinhas, né, de que a gente está pesando a mão aí na questão da punição e recompensa, que essa criança não está sentindo que a necessidade dela, ou o desejo ou a vontade dela tem espaço para ser acolhido, tá? Ainda que seja para a gente dizer assim, beleza, te entendo, mas agora precisa ser feito, né? Lá em casa a gente tem esse combinado, por exemplo, com a coisa de escovar os dentes, né? Porque aconteceu e volta e meia acontece ainda, claro. De essa história do escovei, né? Então a gente tem um combinado de que vale dizer não escovei e não quero, mas não vale dizer que escovou sem escovar. Então esse combinado a gente já conseguiu institucionalizar. E aí o que a gente faz quando vem um não escovei e não quero? Beleza, quando que tu vai escovar? Não é? Né? Vai escovar ou não vai? Vai, quando? Vamos negociar esse quando, né? E muitas vezes esse quando é bom, mas a gente tem que sair em 5 minutos, então precisa ser agora. Mas entendem que quando eu abro espaço para essa criança se colocar, e colocar não escovei e não quero, aí eu posso negociar com ela. Aí tá tudo às claras, as cartas estão na mesa. E aí a gente consegue chegar num denominador comum para que o que precisa ser feito seja feito com a concordância e a colaboração da criança. Essa é a diferença. Quando eu tenho uma criança que está colaborando, pode ser que não seja ainda o que ela queria, que ela siga não querendo escovar o dente, mas ela entende por que aquilo é necessário naquele momento. Lá nos stories hoje está aberta uma conversa sobre profissionais da saúde que atendem crianças, né? O que é importante para um profissional da saúde que atende criança? Quais são as qualidades fundamentais? Por que é importante que ele seja afetuoso, né? E isso é uma coisa fundamental, né? Nas questões, às vezes, mais invasivas, procedimentos mais invasivos, procedimentos que tenham eventualmente dor,
Muitas vezes é muito difícil para um profissional conduzir, porque a criança não quer. Só que, muitas vezes, na grande maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, é uma necessidade. Precisa ser feito. Então, a criança, ela pode não querer, mas a gente pode levar essa criança a entender que aquilo é necessário e a fazer de maneira colaborativa, sem amarrar, sem fazer a força, né? É esse o jogo. A criança não precisa estar feliz, a criança não precisa estar pulando de alegria de ter que fazer isso que precisa ser feito, mas ela precisa entender que é preciso, por que é preciso, para que é preciso. E aí ela pode colaborar, né? E fazer com consentimento, com concordância, embora talvez sem alegria, tá? Essa é a diferença. E quando ela faz isso, por que ela faz isso? Por que uma criança colabora? Quais são os parâmetros que ela usa para decidir se ela vai ou não colaborar? Porque quando é colaboração tem uma opção, né? Ela pode ou não colaborar, né? Não é obediência, que sim ou sim. Ela pode ou não. Então, por que a gente colabora? Todos nós, né? O que nos faz colaborar? A gente colabora quando o pedido faz sentido. Quando o pedido, de alguma maneira, conecta. Aquilo que eu estou trazendo como a razão, como a necessidade para aquilo ser feito, tem sentido, tem chão. Tá recheadinho de significado. E muitas vezes, o que vai rechear, o que vai dar significado para o meu pedido é eu ser autoridade para essa criança. Autoridade, não autoritário, tá? Autoridade é alguém em quem eu confio. Autoridade é alguém com quem eu quero colaborar, de quem eu quero estar perto, porque eu confio nisso que essa pessoa traz, eu confio nesses pedidos, eu confio nessas necessidades que aparecem na relação com essa pessoa. Então eu tenho vontade de fazer do jeito que ela me pede. Isso é ser autoridade, é respeitar a percepção dessa pessoa sobre algo ou sobre mim, né? Então a criança que colabora, ela colabora porque ela enxerga em quem está pedindo uma autoridade, uma figura de autoridade. E a gente se constrói como autoridade para a criança. Olha que legal que é isso, que interessante. Bem do jeitinho oposto do que o que a gente imagina. Quando a gente fala autoridade, muitas vezes a gente pensa em rigidez, a gente pensa em obediência, a gente pensa em um manda, o outro obedece, e tudo isso é outra coisa. Tudo isso é autoritarismo. A gente se constrói enquanto autoridade quando a gente, na relação com a criança, a gente confirma para ela, com as nossas atitudes, que, quando possível, a gente vai fazer do jeito que tu quer. Quando a criança confia que sempre que for possível eu vou atender, ela também confia quando eu digo que não é possível. E aí ela consegue abrir mão desse desejo, dessa vontade, porque ela entende, bom, se desse minha mãe faria, se ela tá dizendo que não dá.